a primeira parte, as neuropatologias do desamor, né? E desamor quer dizer, é um substantivo masculino, quer dizer falta de amor, desafeto, desafeição, desdém e desprezo. E amor, né, é afeto, afeição, o desamor é ódio, repulsa, amor, brandura, delicadeza, suavidade, desamor, agressividade, cólera, irritação, amor, cuidar, proteger, desamor, desprezo e indiferença. Então, é a antítese, né, um do outro, tá bom? E esse desamor, ele vai se expressar em todos os níveis de relacionamento humano, seja conosco mesmo, na ausência do amor por si próprio, né, o vazio, gerando vazio, insegurança, o medo, a desconfiança, a ausência de amor pelos outros, a indiferença, o egoísmo, o desprezo, e a perturbação do sentimento do amor em relação a si, gera culpa, irritação, vaidade, orgulho, em relação aos outros, ódio, agressividade, cólera, inveja, raiva. Então o desamor, ele vai gerar as doenças. Está na etipatogenia, nas causas das doenças. E nós vamos tentar passar para vocês esse entendimento, né? Todos os nossos sintomas emocionais, tudo aquilo que nós produzimos a nível de emoções, vão afetar o nosso corpo humano. E Emmanuel, ele vem afirmar isso, dizendo que todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo um fator de desagregação. Mitose é o processo de divisão celular. Então, quando a pessoa tem uma descarga emocional de desamor, ela leva uma desagregação do processo de divisão celular. E isso vai afetar a saúde. Nossas emoções doentias mais profundas, continua Emmanuel, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertido em ondas mentais, tumultuando o serviço das células. Então o que o Emmanuel está dizendo? Que na base de todo o nosso pensamento, de toda a nossa produção mental, está as emoções e está os sentimentos. Então a base do pensamento é o sentimento, tá, pessoal? Continua Emmanuel, a cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Então Emmanuel já vem chamar a atenção da influência do pensamento no sistema imunológico. Essa desagregação que as emoções provocam vão atingir principalmente as nossas células de defesa, baixando as nossas defesas do corpo, né? E isso que o Emmanuel traz, já hoje tem um respaldo científico. Nós temos várias evidências mostrando que todas as emoções vão estar relacionadas ao sistema imunológico, né? Então esse pesquisador, que é da área da imunologia, o Dr. Michael Ruffel, ele vai dizer o seguinte, aqui ó, pensamento e sentimento podem afetar o movimento, a divisão ou outra atividade das células. Então ele vem referendar aquilo que o Emmanuel falava ali, né? Que o pensamento ele vai alterar a mitose, a divisão celular. O estado emocional é o principal agente que determina a capacidade da pessoa combater a infecção. O estado emocional é o fator mais importante que vai modular a nossa resposta imunológica. Aqui uma experiência que foi feita exatamente
relatando isso que foi colocado. Efeito do sentimento de impotência e desespero na evolução do câncer. Foi feita essa seguinte experiência com ratinhos, o grupo 1, grupo 2 e o grupo 3. O primeiro grupo receberam choque, sem condições de evitar o choque. Tinham que lidar com a situação de estresse gerado pelo choque. O resultado que mais de 50%, que não receberam o choque, né? Esses que não receberam o choque, ficaram mais de 50% sem câncer. O segundo grupo receberam o choque sem controle, né? Então eles ficaram deprimidos, lutaram, perderam o apetite sexual e perderam a vontade de se alimentar. Apenas 23% ficaram sem câncer, ou seja, quase 80% dos ratinhos produziram câncer. E o terceiro grupo, eles receberam o choque, mas com controle. Eles tinham condições de mexer numa alavanca lá e impedir que o choque continuava. E isso, essa capacidade de lidar com o estímulo negativo, né, permitiram que não ficassem deprimidos e menos ratinhos apresentassem então um tumor. Tá? Essa reflexão foi levada também, essa pesquisa, para a área médica. E foi feita uma pesquisa, uma meta-análise, com 165 artigos, exatamente analisando os efeitos do estresse relacionado ao risco do câncer, né? O aumento do risco do câncer. E a conclusão foi que o aumento do risco do câncer em pessoas saudáveis, quem passa por estresse, e redução da sobrevivência em pessoas com câncer. Então, as pessoas também que estavam com câncer, mas tinham um ritmo de vida muito ansiogênico, muito estressado, né, tiveram uma piora, né, uma sobrevivência menor. Essa aqui é uma outra experiência, né? Efeito do sentimento de impotência e desespero na evolução do câncer. Foi uma população de mulheres com câncer de mama de ovário e foi analisada as células NK, natural killer, que é um tipo de linfócito, é um tipo de células de defesa do nosso organismo, que combate as células cancerígenas, assim também como combate os vírus e as bactérias. Qual é a conclusão, né? Após uma cirurgia e melhor sobrevida, pacientes que enfrentaram psicologicamente melhor a doença, têm muito mais produção de células NK, de células de defesa, versus pessoas deprimidas ou na impotência. Mulheres que se sentiam amadas e apoiadas e mantiveram o estado de espírito otimistas tinham maior quantidade de células NK que as solitárias e imponentes. Então, o acolhimento, o afeto, o apoio familiar, né, o carinho que o paciente recebe também durante o processo de adoecimento pelo câncer vai influenciar diretamente a resposta imunológica no combate da doença. Tem aquela experiência também que ficou clássica na área da psicologia, em que foi feito uma seguinte experiência. Se colocou um grupo de pessoas, como aqui, e se mediu a imunoglobulina A na saliva dessas pessoas, que é um tipo de anticorpo. Após se passou um filme de guerra, de violência. Após o filme, se mediu novamente a imunoglobulina na saliva. O que aconteceu? Ela baixou. As cenas de violência, as cenas de agressividade, de desamor, provocou um efeito de baixa imunidade. Foi feito diferente. Botaram as pessoas também novamente num salão, mediram as imunoglobulinas na saliva e depois passaram um filme da Teresa de Calcutá fazendo a caridade, atendendo as pessoas, acolhendo aquele amor dela, levantando o ânimo, né, passeando pelo hospital, trazendo sua palavra de conforto e carinho. E depois se mediu as imunoglobulinas e elas subiram. Então a gente vai ver que realmente as células imunológicas estão relacionadas às nossas emoções, aquilo que nós sentimos. Isso é imediato. Bastou a gente ver algumas violências
imagem de violência para o sistema imunológico baixar. E bastou de ver um movimento de amor, de compaixão, para subir. E aí voltamos na exposição que houve sobre psicologia, que falava da importância de nós escolhermos, né, as imagens, baseado no otimismo, de alimentar no nosso dia a dia pensamentos positivos, imagens positivas, conversações positivas, porque realmente isso vai estar diretamente interferindo na nossa saúde física. E essa aqui também é uma pesquisa que ficou clássica na medicina, que é a classificação da tipologia de personalidade A e B. A personalidade A é pessoas mais agressivas, sempre envolvidas em lutas crônicas, né, e incessantes, querendo vencer a tudo e a todos. E a personalidade tipo B seriam pessoas menos agressivas, mais cooperativas, mais tranquilas. E o que se observou? Que as pessoas do tipo A tinham mais propensão a doenças cardiovasculares do que as pessoas do tipo B. Tá? Por quê? Porque o estresse aumenta as catecolaminas, né, que vai favorecer a arritmia cardíaca, hipertensão arterial, aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol alto baixa o sistema imunológico, há uma propensão a diabetes tipo 2, forma uma possibilidade maior de formar placas de ateroma, que vão provocar obstrução nas coronárias. Essa aqui é uma publicação que houve, falando sobre o coração partido, né? Que é um pesquisador americano, que mostra que a falta de relações sociais, as pessoas muito solitárias, tem o maior fator de mortalidade. Estatísticas americanas revelam que a falta de companhia humana, a morte súbita de uma pessoa amada e a solidão crônica são fatores significativos na ocorrência dessas doenças, que é a mortalidade do coração. A mortalidade, nesse caso, é 2 a 5 vezes maior para divorciados, viúvos e solitários que a população geral. Então, querem uma dica? Suportem a sua cara metade. E ele continua, né? A falta de relações sociais íntimas pode levar ao desenvolvimento da arteriosclerose e à morte súbita pelo infarto. Sua tese que a solidão e o isolamento podem literalmente quebrar o coração, né? Que é o título do livro que ele desenvolveu. É um livro antigo, mas que continua extremamente atual, né? Esses estudos continuaram, né? E isso é uma preocupação mundial hoje em dia, né? Que relacionando a solidão crônica, o isolamento social, com doenças e risco de maior morte prematura. Trabalhos científicos demonstram que os solitários estão mais sujeitos à arteriosclerose, diabetes, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, ataque cardíaco, aceleração do envelhecimento e deficiências imunológicas, sem contar o alto índice de suicídios. Nas contas da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, é provável que a solidão esteja relacionada a 50% de suicídios em todo o mundo. Tá? A solidão está associada ao aumento de quase 1/3 de risco de sofrer doenças cardiovasculares. Um estudo feito em Chicago concluiu que as pessoas que sofrem de solidão têm maior probabilidade de pressão arterial sanguínea alta no futuro. E isso é tão importante, tão significativo, essa estatística, que alguns pesquisadores estão alertando para se fazer um alerta com relação à questão do isolamento social e a solidão, que aumenta 30% do risco de morte prematura, né? A solidão deveria ser encarada como um problema de saúde pública, como é o tabagismo e o alcoolismo. E isso tende a agravar cada vez mais, principalmente numa sociedade que está envelhecendo muito. Nós observamos que a criança
ela recebe um pouquinho mais de cuidado da sociedade, né? Ela, de uma certa maneira, ela mexe mais com a empatia do coletivo. O idoso, geralmente, ele sofre mais, ele é esquecido. E nós já mudamos aqui no Brasil a pirâmide. Antigamente tinha mais crianças e adolescentes do que velhos. Hoje já se inverteu. Nós temos mais idosos do que crianças e adolescentes. E isso tende a aumentar. E nós temos que saber lidar com essa velhice. E uma das situações preocupantes desse período da velhice realmente essa questão do isolamento. Do velho ficar esquecido, do velho ser abandonado pela família, né? De não ter mais o contato, o relacionamento afetivo. A gente vê então muitos idosos que vão perdendo a sua capacidade, porque com a velhice a gente perde força muscular, então a gente perde autonomia. Muitas vezes o pessoal tira o carro dele, porque já não consegue dirigir direito por causa da visão, ele para de trabalhar, e aí começa a se deprimir, porque ele mesmo começa a perceber as suas limitações sociais e físicas que esse período vai gerando. E nós vamos ter que nos preparar para isso. E isso é realmente uma preocupação muito séria para todos nós, médicos e a sociedade como organizada, né? Que é acolher os nossos idosos. Olha só, essa experiência foi feita avaliando a solidão na dinâmica das células de defesas, né? E mostrou que 14% dos idosos, né, adultos velhos, têm maior risco de morte prematura. A solidão leva à produção reduzida de leucócitos e aumento na produção de monócitos imaturos. Então, aqui a solidão aumenta o estresse, né? Aumenta então os processos inflamatórios, e esses processos inflamatórios favorecem a instalação de doenças crônicas, entre elas doenças cardiovasculares, tá? E também diminui a defesa do corpo humano. Então o que nós temos que fazer, né? É trabalhar o nosso desamor pessoal, né? Buscando, né, ativar o amor como um contraponto, uma resposta a essa sociedade que é extremamente egoísta, e que esse egoísmo não conseguiu responder os anseios de uma sociedade feliz. Pelo contrário, isso está nos gerando cada vez mais doenças emocionais, né? Sociedade egoísta, voltada só sobre si mesmo, tem nos afastado realmente de uma sociedade que saiba comungar, que sabe dividir e buscar a solução. Nós temos capacidade, nós produzimos hoje na atualidade alimento suficiente para matar a fome de todo mundo. Não falta comida, mas no entanto a fome continua. A quantidade de alimentos que se vai fora, pessoal, o desperdício é um absurdo. Então ainda nós estamos sofrendo fisicamente e socialmente ainda as consequências desse desamor, né? Essa falta de solidariedade, esse entendimento que somos realmente uma família, que só o amor é a solução para as nossas mazelas. E como é que isso acontece a nível então neurológico, né? A nível cerebral? O que o Andalius vai dizer em Evolução em Dois Mundos? Que as células são animais pequenininhos, seres vivos, que se revelam domesticados e herdeiros na colmeia orgânica, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Então nós podemos dizer que cada célula é um princípio espiritual. Veja bem que pela tese de André Luiz, nós não somos responsáveis pela nossa saúde, mas também por essa colmeia de seres vivos que responde ao nosso pensamento. E André Luiz
ele vai trazer uma reflexão muito interessante na obra Evolução em Dois Mundos. Ele vai dizer, se você pegar uma célula do teu corpo humano, uma célula do pulmão, uma célula respiratória, uma célula digestiva, qualquer célula que cumpre uma função especializada, e tirar ela do corpo humano e botar num recipiente com uma solução fisiológica, em que ela recebe alimento, consegue sobreviver, ela vai continuar viva, demonstrando que ela tem uma autonomia, que ela consegue viver longe do nosso corpo. Portanto, é sim uma célula independente, que está domesticada. Só que, vai dizer André Luiz, ela perde a função especializada. Ela deixa de ser uma célula respiratória, ela deixa de ser uma célula digestiva, ou qualquer tipo de função especializada. Porque a função especializada dela no corpo humano se dá pela ação do espírito, da mente do espírito. É o nosso comando mental que faz com que ela trabalhe através da ação do nosso pensamento, da nossa manifestação como individualidade sobre as células através do perispírito, né? Que não conseguimos distinguir aonde começa a célula do corpo humano e aonde ela termina para começar a célula do perispírito. Elas estão intimamente ligadas. Então, enquanto elas estão vinculadas ao corpo humano sob a égide do pensamento do espírito, elas estão trabalhando sob a influência nossa dessa carga emocional, essa carga de pensamento e essa vibração que se dá através do corpo espiritual, tá? Os sintomas mentais, volta a falar André Luiz, influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Esse veículo, o corpo humano, constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas, a Emmanuel também vem reforçar o pensamento de André Luiz, que são indivíduos microscópicos, né, que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-os a natureza eletromagnética, tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Então, todo o nosso cosmo orgânico, todo esse potencial, né, de células que nós temos no corpo humano, produzindo incessantemente substâncias químicas, trabalhando, produzindo sucos digestivos, respirando, movimentando forças musculares, tudo isso aí está sob o nosso comando mental, diretamente. E é imediato. Tudo que é pensamento, tudo que é sentimento, vai ter um reflexo a nível motor, vascular, a nível de substâncias endócrinas, né? Vai ter uma resposta fisiológica. Tudo que é emoção tem uma ação fisiológica imediata, pessoal. André Luiz vai falar em evolução dos mundos. Todos os estados especiais do mundo orgânico são acalentados nos circuitos celulares, por fermentações sutis, nascidas através de impulsos determinantes da mente, por ela convertidos nos órgãos em substâncias magnetoeletroquímicas, guardando a faculdade de interferir bruscamente nas propriedades das moléculas, ou de catalisar as reações desse ou daquele tipo, destinado a garantir a ordem e a segurança da vida. Então, realmente, a mente, ela é o suporte de todas essas funções químicas, como catalisador, como agregador ou desagregador do funcionamento molecular que vai gerar as patologias orgânicas, tá? Hormônios esses nascidos de impulsão mecânica da mente sob o império celular, conforme diferentes estados emotivos da consciência, como já acontece com a adrenalina nas suprarrenais, como a insulina no pâncreas, a testosterona nos testículos, ou outras secreções glandulares do cosmo orgânico. Então, André Luiz já vinha antes do advento da psicossomática, chamar a atenção que não existe entendimento de saúde sem essa análise da relação mental e emocional com o corpo humano. Não dá para separar mente, corpo, matéria e espírito, pessoal. Toda doença nossa, ela é psicossomática, toda ela, excetuando as lesões por acidentes, né? Mas as patologias, elas sempre vai ter um componente emocional. Por isso que nós temos que enxergar a individualidade como uma totalidade. E é isso que o paradigma médico espírita vem chamar a atenção.
resgatando um olhar não para a superfície do corpo, mas para a profundidade da alma. Quem é essa alma que está ali? Para que não trate apenas o órgão das pessoas, mas o dono desse órgão. Porque geralmente o médico, ele fragmenta, pelo estudo médico, a visão do ser humano. Então ele trata o estômago do paciente, ele trata o coração do paciente, ele trata o pulmão do paciente. Nós temos que tratar o dono do coração, o dono do pulmão, o dono desse estômago. Então não basta tratar os sintomas físicos, nós temos que tratar essa totalidade. Quem é esse indivíduo? Como é que ele adoeceu? Quais são os fatores que interagem na doença dele? Qual é a história de vida desse paciente? Quais são os fatores emocionais que estão interagindo com a patologia que ele criou? Não só agora, nessa existência, mas também de coisas de vidas passadas. Veja como essa visão do paradigma médico espírita, ela rompe com uma visão muito reducionista, ampliando o leque de percepções da realidade e também abrindo uma gama de possibilidades terapêuticas. Porque daí a terapêutica não fica só restrita a um comprimido. Nós temos que ampliar a prática terapêutica para também o indivíduo como um todo, para a alma da pessoa. E nesse entendimento, nós vamos ter que buscar o médico divino, que é o maior médico, o maior conhecedor de patologia da alma, né? Que é Jesus, né? E aí nós temos então um farto material de estudo, que é o Evangelho, para o tratamento das patologias da alma. Então, como fala a espiritualidade, né? Há uma relação do sistema cerebral com o sistema hormonal e o sistema imunológico. Isso se dá através dos neuropeptídeos e também dos neurotransmissores. Os neuropeptídeos são proteínas que tem nas terminações nervosas, também no nosso sistema cerebral, que são moléculas da emoção. Vão levar as informações emocionais para todo o nosso corpo humano. Tá? Os neuropeptídeos e seus receptores ligam o cérebro, as glândulas e o sistema imunológico numa rede de comunicação entre o cérebro, o corpo, provavelmente representando o substrato bioquímico das emoções. Então seria a química das emoções. Então tu vê que existe uma rede de comunicação no corpo humano. O nosso sentimento, as nossas percepções se dá a nível físico total. Assim como eu estou com o olho fechado e eu piso num prego, eu não preciso estar de olhos abertos para saber que tem um prego ali, porque a minha consciência também está no pé, né? Eu percebo através do pé. Vocês já pensaram numa pessoa cega? Quando ela amplia a sua capacidade de percepção, ela enxerga as coisas que nós não enxergamos, sem ter a visão física. Por exemplo, a pessoa, ela está ali no ambiente, ela diz: boa tarde, fulano. Mas como é que tu sabe que eu cheguei? Né? Então existe uma rede de comunicação, de sensações, de percepções muito mais vasto do que os nossos 5 sentidos. Até para nós espíritos não é novidade, temos o sentido espiritual, a intuição, a percepção espiritual. Mas o corpo, ele funciona de uma forma de rede também. E essas emoções que nós produzimos constantemente no nosso dia a dia, na nossa vida de relação com o mundo, com as pessoas, ela está mergulhando essas emoções nas nossas células, através dos neuropeptídeos. Então, uma rede de comunicação emocional, a nível químico. Aí continua então Kant se perde, né? O substrato bioquímico das emoções, os neuropeptídeos, estão em constante comunicação com o sistema imunológico, parecendo controlar a migração das células imunológicas, mecanismo através do qual a saúde e a doença são geradas. É aquilo que nós falamos antes no início. Toda emoção vai modular a resposta imunológica. Emoções positivas melhora do sistema imunológico. Emoções negativas piora do sistema imunológico. Está muito bem estudado e entendido já pela medicina. Esse é um imunologista, né, famoso,
que ele vai dizer o seguinte, e pesquisador nessa área de psiconeuroimunologia, respostas comportamentais são a chave, veja bem, respostas comportamentais são as chaves de ativação das vias neuroendócrinas e autonômicas, que modulam, por sua vez, o sistema imune, com implicações no aumento da suscetibilidade a várias doenças. André Luiz Emmanuel, não é? Antes você vai falar, não podemos continuar a pensar que as emoções têm menos importância do que as substâncias materiais ou físicas. Ao invés, devemos vê-las como sinalizadoras celulares envolvidas no processo de tradução da informação para a realidade física. Transforma literalmente a mente em matéria. Então, as emoções que vão modular, que vão permitir que a informação mental, porque o pensamento, ele é energia mental, formada por partículas mentais. Mas a direção dessa partícula mental, o sentido, o valor, é a emoção que dá. Eu posso ter uma energia mental poderosa, mas destrutiva. Com muito raiva, muito ódio, e que emite aquele pensamento destruidor em direção a outra pessoa, O olho gordo, a inveja, os ciúmes. Divaldo conta aquela experiência que ele trouxe um Edelweiss da Europa, muito bonita. Vocês já viram a história que ele contou? E ele cuidava com muito carinho. Ele resolveu mostrar para uma amiga, meu Deus, Divaldo, que maravilha esse Edelweiss. Daí quando ele chegou em casa, Divaldo, teu Edelweiss vai morrer. Ele, mas como? Porque não sei, tem uma coisa em mim, quando eu gosto de alguma coisa, não tenho, morre. O Divaldo que correu foi dar passe na planta, Mas não adiantou, ela morreu. Porque o magnetismo já tinha atingido, o olho. O olho é a janela da alma, Então o nosso olho, não é que o olho ele instiga, na verdade a visão permite despertar em nossos interesses. Desperta em nós coisas boas ou coisas menos boas, Então o olho gordo nada mais que é a inveja, a emissão do pensamento, e é capaz realmente de matar, pessoal. Assim como a recíproca é verdadeira, o pensamento de essa irradiação no trabalho mediúnico é capaz de curar, de levantar as pessoas. O que é a mesma energia? Só que movida por sentimentos diferentes. Então é a emoção, o sentimento que dá o tônus do pensamento. Assim como a energia atômica. Eu posso pegar uma energia atômica para destruir uma cidade através de uma bomba atômica. Eu posso usar aquela energia nuclear para bombardear um tumor e curar a pessoa. É a mesma energia. A direção é a inteligência que dá por trás, movida pelo seu sentimento de destruir ou de curar, é que vai dar o efeito desse pensamento. A mesma coisa aqui, É a emoção, o sentimento que vai usar as forças do nosso corpo em nosso favor ou contra nós mesmos. Então os fatores psicológicos são capazes de alterar a imunidade, porque elas modulam a função autonômica e libertam hormônios perificamente que modulam a imunidade. Assim, qualquer efeito psicológico que altere esses fatores neuronais e hormonais é capaz de modular a imunidade. Então, pesquisas médicas, principalmente feitas com doenças crônicas, doenças autoimunes. Que são doenças autoimunes? São doenças em que a pessoa tem uma autodestruição, em que as células de defesa do corpo humano, em vez de defender apenas o corpo, ele passa a destruir as suas próprias células normais. É como se não tivesse um problema de autorreconhecimento, problema de comunicação interna. As minhas células de defesa não reconhecem que minhas células são células minhas e passam a atacar a mim mesmo. Então, tem uma pneumonia linfocítica, artrite reumatoide, tem doenças degenerativas causadas por problemas autoimunes. Então, a doença autoimune é um colapso nas informações, na comunicação interna.
E pesquisas médicas, analisando esses pacientes com doenças autoimunes, identificaram algum fator emocional na história daquele paciente que desencadeou aquela doença autoimune. Então, por exemplo, uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos, pacientes com artrite reumatoide, cadetes americanos que foram para a guerra, que passaram a ter a doença quando foram para a guerra. Ou uma perda de uma pessoa querida, um quadro depressivo grave, que depois gerou uma desorganização e começou uma doença autoimune. Então, várias pesquisas mostrando na história daquele paciente um evento anterior, a nível emocional, que foi o gatilho, que foi o fator desencadeante para que a doença autoimune viesse a se desenvolver depois. Tá? Temos várias, né, patologia, derrota social, tensões, né, separações, divórcio, luto, enfim, várias situações que podem ser esses fatores gatilhos para desorganizar nosso sistema imunológico. Estado de humor como a depressão estão associados à desregulação do eixo hipotálamo-hipófise, e esses doentes têm frequentemente níveis de cortisol elevado. É chamado hormônio do estresse, né? O cortisol é o hormônio que nós temos o pico às 8 da manhã, que faz nos acordar, depois tem um pico às 4 da tarde, ele nos dá um pouquinho de ânimo, né, de despertar, e o cortisol ele aumenta muito quando nós estamos nessa fase de ansiedade, tensão do dia a dia, do estresse. Se o cortisol alto e constante chama de carga alostática, que o estresse é uma coisa, a resposta ao estresse é uma coisa positiva. Quando a gente está se sentindo ameaçado por uma situação, nós liberamos uma série de substâncias bioquímicas para o corpo poder responder com rapidez. Então o coração bate mais rápido, o pulmão chega onde tem que chegar, libera glucagon, há uma explosão de força muscular. Eu sou capaz de pular aqui, se pegar fogo aqui, né, sair correndo e dar um jeitinho de arrombar ali, porque eu me torno um super-homem. Então a resposta ao estresse nos prepara ou para a fuga ou para o enfrentamento do perigo. Mas quando isso é constante, a gente chama de carga alostática, é permanente, essa situação permanente é destrutiva, é avassaladora na saúde nossa. Porque esse cortisol alto, essas catecolaminas altas, tudo vai favorecer a instalação de doenças, né? Assim podemos concluir, aqui Emmanuel, viu? Não nos esquecemos assim de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento. Veja bem, novamente a espiritualidade falando que o sentimento é que pode estabelecer o pensamento reto. Então a gente fala assim, vamos mudar nosso pensamento. O Espírito diz isso, né? Temos que mudar nosso pensamento. Isso está equivocado se nós não olharmos para o sentimento. Porque muitas vezes fica pensando, a gente fica preocupado com a ideia. Eu não posso pensar mal daquela pessoa. Mas qual é o sentimento que está por trás daquele pensamento? É inveja? É ciúmes? Então, é isso que temos que estar atento. O sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhe são consequentes. Então nós temos que transformar o desamor, né, que é o sentimento destrutivo, em sentimento de amor. E eu vou sugerir para vocês em casa, com muita calma, vocês lerem esse capítulo do livro Instruções Psicofônicas, 41, né, que é uma mensagem de Aulus. Aulus é aquele mensageiro que aparece no livro do Domínios da Mediunidade, André Luiz. E a mensagem que ele fala nesse capítulo é exatamente isso: sentimento. De uma maneira muito rápida aqui, ele vai dizer o seguinte, sabemos que a fotografia, que o clichê, naquela época a fotografia usava película, tá? Os mais novos acreditem nisso, viu, pessoal? Isso existia. E era difícil, né? Tinha que botar o filme ali, tinha que cuidar para não queimar, e só sabia se ia ser a foto boa depois que é revelada, né? Dança. Mas ele usa essa imagem, né? A fotografia
que o clichê é a imagem negativa, obtido na câmera escura, do qual podemos extrair inumeráveis provas positivas. Assim também o pensamento é a matriz que compomos na intimidade do ser, com o qual é possível criar infinitas manifestações de nossa individualidade. Então vai dizer que o pensamento é a película. Inúmeras possibilidades. Tá? Mas a formação do clichê, ou seja, a imagem, depende da película sensível, que em nosso caso é o sentimento antecedendo-se toda e qualquer elaboração de ordem mental. Então é o sentimento que vai imprimir na película o pensamento, né? É imprescindível dessa forma melhorar sempre e cada vez mais as nossas aquisições de fraternidade sem fronteiras, pessoal. E essa fraternidade começa na pequena família. Como é que a gente vai amar a grande família se a gente não consegue suportar a pequena família? Porque nós temos uma tendência como espírito de pensar só em coisas grandes. Eu quero ser um grande orador, quero ser um grande médium, quero ser um grande trabalhador. Mas o segredo não está nas coisas grandes, está nas coisas pequenas. E é a pedrinha no sapato que nos incomoda. Tem grandes oradores, né? Grandes dirigentes de casas espíritas, mas que não suportam a família. Da história daquele grande orador, né, que estava dando uma palestra maravilhosa. A gente sabe que o banheiro é o local de reuniões das mulheres. Elas vão lá para conversar e trocar ideia, né? Aí teve o intervalo da palestra e as mulheres, puxa, que orador maravilhoso. A mulher gosta que homem que fala bem, né? Que orador, mas ele é um monstro, né? Que cara maravilhoso. E saiu uma senhora ali no banheiro e diz: olha, esse orador é a esposa da minha amiga. E a amiga já estava saindo também lá, né? E aí as mulheradas: mas tu tem um homem maravilhoso, tem um monstro na tua casa. Ela diz: olha, um monstro eu conheço, o maravilhoso ainda não apareceu. É imprescindível dessa forma melhorar sempre e cada vez mais as nossas aquisições de fraternidade, entendimento e simpatia. A estrela é conhecida pela luz que desprende de si mesma. A presença da flor é denunciada pelo perfume que lhe é característico. A criatura é identificada pelas irradiações que projeta. Sorvemos ideias, assimilamos ideias e exteriorizamos ideias todos os dias. É imperioso assim, em nosso intercâmbio uns com os outros, observar os nossos estados sentimentais, viu, pessoal? Então não basta olhar para o pensamento, tem que olhar para o sentimento que está por trás, nas bases de nossas reflexões e raciocínios, como origem de nossas vitórias ou de nossa derrota em qualquer luta vulgar. E continua Aulus: o ódio é comparável à hiena, espalhando terror e morte. A inveja é semelhante à serpente que rasteja, emitindo raios de venenoso magnetismo. O ciúme parece um lobo famulento, estendendo aflição e desconfiança. A agressividade assemelha-se ao ouriço, arremessando espinhos na direção daqueles que lhe respiram a presença. O amor é comparável ao sol que aquece e ilumina. A compreensão copia a fonte amiga. A tolerância fraterna é qual árvore que serve e ajuda sempre. A gentileza é a irmã da música construtiva, desdobrando consolações e mitigando infortúnio. O sentimento elevado gera pensamento elevado. E o pensamento elevado garante a elevação da existência. Sintamos bem para bem refletir, assegurando o bem na estrada que fomos convidados a percorrer. Damos a higiene mental, entretanto, não nos esqueçamos de que a casa, por mais brilhante, por mais limpa, não viverá feliz sem alimento. E a bondade é o pão das almas. Em razão disso recomendou-nos o Divino Mestre em sua lição imperecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então é muito bom nós estamos aqui estudando, refletindo e aprendendo. Mas se nós não descermos do alto do cume e para o vale aplicar o conhecimento, de nada disso valeu a pena. Tá? Na verdade, o pensamento é a causa da ação.
mas o sentimento é o molde vibrátil em que o pensamento e a causa se formam. Sentindo, modelamos a ideia. Pensando, criamos o destino. Então, a proposta que a doutrina espírita nos traz como desafio, como orientação, para todos nós, é sem dúvida uma proposta de transformação do desamor em amor até a sublimação. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Sobre o desamor, era isso, pessoal, E temos em Jesus, então, esse modelo para as nossas vidas. E nas palavras de Bezerra, Jesus continua sendo o nosso médico divino, receitando o amor por solução das nossas dores, pois somente o amor é o remédio capaz de arrostar a doença do egoísmo para bem longe do nosso caminho. Essa é a primeira parte da nossa exposição. Eu só tenho que me aguentar mais 45 minutos. Agora para falar sobre o amor.